Nessa aula, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para investir em ações começando do zero. Muito do que eu vou falar aqui são coisas que eu gostaria que tivessem me falado quando eu comecei lá na minha jornada. E de verdade, teria me ajudado demais a economizar dinheiro e principalmente a economizar tempo. Teria errado assim muito menos e de verdade. O que eu vou te dar aqui são conselhos de amigo, coisas que eu daria para um amigo próximo que estivesse começando a investir em ações, para você já começar do jeito certo, para lá na frente você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, ou pelo menos minimizar aí essas dores de cabeça que provavelmente você vai acabar esbarrando no seu percurso. Então, o primeiro ponto aqui já é que eu não vou falar de corretora, acho que obviamente você já sabe que você vai precisar de uma corretora para você investir em ações, tanto aqui no Brasil, ou se você quiser investir em fundos imobiliários ou em ações lá nos Estados Unidos, você vai precisar de uma corretora. Mas o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para você é invista no que você sabe. Por exemplo, você sabe investir em ações? Não. Então não comece já investindo em ações logo de cara. O que eu quero dizer com isso? Não começa já colocando o seu dinheiro. Começa primeiro estudando, primeiro aprendendo como funciona o mercado, como funcionam as ações, o que elas são. Primeiro entenda, primeiro aprenda sobre aquilo que você quer investir, e isso não serve só para ações. Se você quer aprender a investir em fundos imobiliários, em estoques, não começa colocando dinheiro logo de cara. Primeiro você aprende, primeiro você estuda, depois você vai para a parte mais prática, que é de comprar ações. Não começa colocando uma grana grande logo de cara também. Por exemplo, Guilherme, eu tenho R$2.000 para investir, 3, 10, 50 mil reais. Pô, começa comprando uma única ação ali de R$10, de R$30, de R$50. Começa muito pequeno, principalmente quando você não sabe naquilo que você está investindo, você ainda não conhece, você não tem familiaridade. Parece besta esse conselho, mas eu mesmo comecei com a grana, eu comecei colocando esse dinheiro e eu tenho certeza que muita gente já começa estudando sobre ações, já investindo, já comprando uma ação ali logo de cara. Não, começa primeiro estudando os princípios, os conceitos. Segundo conselho que eu quero te dar aqui, qual é o risco do seu investimento? Uma coisa que muita gente deixa de lado, muita gente negligencia, que seria exatamente isso. O risco do investimento, não só para ações, mas para qualquer investimento. Investimentos em fundos imobiliários, investimento em um imóvel, investimentos em ações. Já vou te explicar logo de cara aqui, o maior risco que você tem em ações é você perder todo o seu dinheiro investido caso a empresa venha quebrar. Um exemplo disso é a OIBR, que pediu recuperação judicial. Se você digitar aqui OIBR, você já vai ver algumas notícias, você vai ver que ela já fez um plano aqui de recuperação judicial. E o que aconteceria com o seu dinheiro se você tivesse investido lá atrás em OIBR? Obviamente que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, nenhuma recomendação de venda, tá bom? Só tô te dando alguns conselhos, alguns exemplos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a investir. Então vamos lá, vindo aqui para a parte de cotação, eu só digitei OIBR cotação, mas isso é só uma ação que eu estou usando aqui como exemplo. Tiveram outras ações que tiveram esse mesmo desempenho aqui, ó. Isso é o que aconteceria com o seu dinheiro se você tivesse investido em OIBR aqui em 2012. Vendo aqui o gráfico, ó, vindo de 2012 a 2014, é isso que teria acontecido com o seu dinheiro. Obviamente, agora é mais fácil de falar, porque agora você vê que ela não trouxe nenhum retorno para o acionista. Na verdade, quem investiu aqui em 2012, olhando para esse gráfico, perdeu praticamente todo o seu capital investido. Então, esse é o risco que você corre em investir em ações de empresas ruins, tá bom? Você pode sim perder todo o seu dinheiro. Porém, você tem que ter calma. Guilherme, então eu não vou mais investir em ação. Não, a empresa ela vai te dando sinais de que ela é uma empresa ruim, ou você investiu, era uma empresa boa no começo, e com o passar do tempo, o mercado que ela atua ali foi se modificando e ela se tornou uma empresa ruim. Ela já vai te entregando esses sinais, beleza? Então não é algo assim misterioso que você só descobre depois que você perdeu todo o seu patrimônio, não. Dá tempo de você descobrir, dá tempo de você sair, porque o que eu prego aqui no canal é que você seja um investidor de longo prazo. O que é um investidor de longo prazo? Você vai comprar uma ação de uma empresa e a ideia é que você leve essa ação dentro da sua carteira, carregue ela dentro da sua carteira para o resto da sua vida. Isso para mim é uma visão de longo prazo. Você vai começar a investir
e não vai parar mais. Você vai deixar ela na sua carteira, se possível, né? Se ela continuar sempre sendo uma empresa rentável para o resto da sua vida. Obviamente que aqui nesse caso, eu vi que a empresa está virando uma empresa ruim, tem formas de você sair dessa empresa. Você pode deixar ela no canto sem investir mais dinheiro nessa empresa, sem fazer mais aportes, você pode deixar ela quietinha ali. Você pode identificar que ela virou uma empresa ruim, se tornou uma empresa ruim, você pode ir saindo aos poucos. Você tem várias formas de você sair da empresa. Outra coisa, se a empresa passar por um pequeno momento ruim ou alguns momentos ruins, mas os fundamentos permanecerem o mesmo, a minha ideia, a minha sugestão, né, o que eu pratico é que você não saia da empresa. Por quê? Tem alguns estudos que mostram que as pessoas perderam mais dinheiro saindo desse tipo de empresa que passou por um período ruim, aí a pessoa foi lá, tirou o investimento dela e depois essa empresa se recuperou e trouxe um ganho, uma rentabilidade assim exponencial, do que pessoas que realmente deixaram o dinheiro paradinho lá, quieto, e esse dinheiro foi desvalorizando, como aconteceu aqui nesse caso, tá? Então é por isso que eu falo que você tem que levar a sua ação, ter o seu foco, o seu pensamento de investidor sempre a longo prazo e analisar muito bem a empresa para você entrar e analisar ainda melhor para você sair. Como você consegue se prevenir desse risco, então, de investir em uma ação e perder todo o seu patrimônio? Esse é o terceiro conselho, que seria a diversificação. Imagina que você tem um pedaço de bolo e esse bolo é dividido em várias fatias. Esse bolo representa o seu patrimônio. Essas fatias são diversos tipos de investimento que você tem. Você tem uma quantidade de ações aqui no Brasil, uma quantidade de ações lá nos Estados Unidos, você tem um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de REITs, um pedacinho de renda fixa. Então todo o seu patrimônio, todos os seus investimentos compõem esse bolo maior. Então o que acontece? Quando você diversifica a sua carteira, mesmo que você invista numa empresa que é ruim, por exemplo, como essa aqui do gráfico, que caiu, acabou com o patrimônio do acionista, se você tiver um pedaço desse no seu bolo e ele sumir, você ainda tem 95% do seu capital. Obviamente que tem casos que não é só uma empresa que vai acabar quebrando aí no meio do caminho. Quando a gente fala de longo prazo, muita coisa pode acontecer com uma empresa. Pode ser que metade dessas empresas que você investiu venham falir, venham quebrar. Mas não precisa se assustar, só estou te dando um exemplo. Mas a outra metade provavelmente vai te dar um retorno assim expressivo, um retorno que vai transformar o seu patrimônio. Pode multiplicar o seu patrimônio em 10, 15, em 30 vezes. Por exemplo, a ação dessa empresa aqui, olha o que ela fez com o patrimônio do acionista. Então você começou investindo aqui, em 2006 mais ou menos, e ela trouxe uma valorização assim absurda para o acionista. Outra empresa que eu separei aqui, desde 1994, ela vem trazendo um retorno absurdo para o acionista, mais de 30.000%. Então, você tendo ali o seu bolo muito bem distribuído, o seu patrimônio distribuído em várias fatias, em vários pedaços, em várias empresas diferentes e outros investimentos diferentes, provavelmente a chance de que você tenha uma carteira vencedora no longo prazo é muito maior. E falando em escolher boas empresas, saber selecionar, vou deixar o link do meu treinamento aqui embaixo na descrição do vídeo, onde eu te ensino a investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, em ações lá nos Estados Unidos e REITs. Se você tem interesse em se aprofundar, em acelerar ainda mais o seu aprendizado sobre investimentos, dá uma olhada nesse link, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Quarto conselho que eu quero te dar aqui, para você que está começando a investir em ações do zero. Foque em investir em excelentes empresas, em bons negócios. É óbvio, como eu mostrei aqui, vai ter alguma empresa ou outra que vai acabar virando uma empresa ruim no caminho, mas o seu foco, o seu objetivo é encontrar as melhores empresas. Você vai ver muito aqui na internet sobre, são empresas de crescimento, são empresas de dividendo, invista em empresas de dividendo, invista em empresas de crescimento. Ignora tudo isso e foca em encontrar bons negócios, encontrar boas empresas. É isso que vai fazer você ter um dividendo maior, é isso que vai fazer você ter um crescimento exponencial aí no seu patrimônio. Um quinto conselho, falando já, aproveitando de crescimento e empresas de dividendo, vai ver muito aqui na internet, e vai receber muitas notícias também, como por exemplo, essa empresa aqui é a nova empresa de crescimento que vai multiplicar seu patrimônio em X. Ou já vi muito no YouTube aqui, essa é a empresa nova pagadora de dividendos para o mês de junho, para o mês de setembro. Cara, de verdade, esquece esse tipo de notícia, não olha para esse tipo de
notícia, de oportunidade, porque isso vai fazer com que você gire o seu patrimônio. O que é o girar patrimônio? É você comprar e vender, comprar e vender. Por exemplo, essa é a ação nova aí que vai distribuir muito dividendo. Você vai lá e compra. Aí no outro mês é outra ação que vai distribuir dividendo. Aí você vende aquela para comprar outra. Eram as piores perdas do mercado, inclusive maiores do que a própria movimentação do mercado. Olha que loucura isso. Isso quer dizer que você ficar comprando e vendendo vai fazer com que você perca muito mais dinheiro do que se o mercado ele tivesse um período de baixa. Vindo aqui para a tela, o que esse estudo me mostra? Em um período de 28 anos, fizeram uma aplicação de R$40 mil em um tesouro direto aqui, o Tesouro IPCA 2045. Em 28 anos, esses R$40 mil teriam virado 430 mil. Ou seja, você investiu e não mexeu mais o dinheiro, você deixou esse dinheiro parado, quieto lá, rendendo. Se você investisse em um CDB com a mesma rentabilidade, vencimento de 1 ano, você teria sacado esse dinheiro todo, aí você precisaria comprar de novo esse CDB, aí passado 1 ano, ele voltava para sua carteira, aí você teria que investir em outro CDB de 1 ano. Fazendo esse processo, você teria 28 giros. Esses R$40 mil teriam virado 276 mil. Um CDB de 2 anos, 14 giros, teriam virado 300 mil. Um CDB de 3 anos, com 10 giros, você teria transformado isso em 316. Um CDB de 4 anos, 7 giros, teriam se tornado 321 mil. Dá para perceber aqui que quanto menos você gira, maior fica o seu patrimônio. Um outro conselho também que eu acho muito importante, que o pessoal foca muito em empresas de dividendo e pouco investidor iniciante sabe disso. O dividendo ele não é de graça, tá? Ele não vem de graça, ele é descontado do preço da ação, ele não é um brinde. Principalmente em empresas aí preferenciais, empresas do final 4. E pior ainda, se for uma empresa que não teve um dividendo sustentável. Por exemplo, a OIBR teve um tempo que ela pagou muito dividendo, ela distribuiu muito dividendo, porém esse dividendo não era sustentável, ela fazia dívida para pagar, para distribuir esses dividendos e a gente consegue olhar aqui qual foi o resultado no longo prazo, não trouxe nenhum retorno para o acionista. Falando desse assunto de empresa final 4, empresa final 3, empresa final 11 também, muito parecido com fundos imobiliários, eu tenho certeza que isso vai gerar muita dúvida aí na sua cabeça, então eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu te explico qual é a melhor ação para você comprar. É a ação final 3? É a ação final 4? É a ação final 11? Qual delas vale mais a pena? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Dá uma olhada lá.